cada M&A eu aprendo pra Uma caramba. lição. É uma lição. E eu brinco com o meu partner, né? Que ele é sul-africano e ele fica em Atlanta. E ele sabe que eu tenho um perfil mais de ficar fazendo coisa diferente, assim, né? Porque se ele me botar pra fazer a mesma coisa sempre, já era, né? E o M&A faz isso, né, cara? É uma coisa totalmente diferente, poder ir pros outros países, olhar. Então a gente tem uma visão tanto Brasil, como uma visão de diversificação de negócios na América Latina. Então a gente tem 2 chapéus. Um olhando o P&L do Brasil, o DRE, né? Com a responsabilidade financeira do Brasil. E outra para diversificar negócios na América Latina. Então isso faz uma dinâmica do dia a dia e te faz aprender uma coisa nova todo dia, cara. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E, galera, hoje o cara que está aqui na minha frente é um cara com uma história extremamente curiosa. Porque, e aí eu não vou dar tantos spoilers aqui, mas ele é CEO de uma grande empresa, uma multinacional, no mercado de sistemas, e eu quero que ele explique também um pouco de como funciona o dia a dia dele e os negócios que eles atuam. Faz parte de um grupo com uma causa social surreal. Inclusive, a causa social foi a causa real da criação do negócio há anos atrás. Fora que ele, como CEO dessa empresa aqui no Brasil, ele participa de diversos M&As, diversas fusões e aquisições, que é uma coisa que eu quero entrar bastante, porque quando a gente estava batendo um papo sobre isso, cara, um pouco do que ele trouxe de vivência real sobre fusão e aquisição, sobre dificuldades de fusão e aquisição, e ele está na cadeira de quem compra, de quem absorve negócios para o negócio dele. Então, é muito legal essa visão de como ele enxerga esse negócio, de o que precisa ter para que o negócio seja comprável e, além de tudo, como que funciona esse processo todo de M&A. Então, cara, tô muito feliz. Eu, inclusive, esse cara eu tenho que agradecer bastante, porque hoje a gente tinha um episódio com outra pessoa. Essa pessoa furou em cimaço da hora comigo. Aí eu falei com o meu brother Paulinho. O Paulinho falou, mano, fala com o Roberto. O Roberto é o cara. E aí, eu falei, então liga para ele. Ele ligou e deu certo. Então eu tô aqui com o Roberto Medeiros, da Epiuse. Robertão, cara, obrigado demais. Tô super animado pro podcast, principalmente por conta das coisas que a gente conversou hoje à tarde. E, cara, só dando spoiler, a empresa dele faz um trabalho social voltado à preservação dos rinocerontes, dos elefantes da África e das pessoas vulneráveis. Cara, olha isso, cara. Eu quero me aprofundar forte nesse assunto. Mas obrigado por estar aqui pra gente trocar essa ideia, cara. Imagina, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Tô super feliz. É que acompanho vocês já há bastante tempo. Vamos trocar, vamos conversar aqui. Vai ser massa. Pouquinho. Vai ser legal. E é meu conterrâneo. A gente tava trocando ideia. Até onde você mora? São Caetano. Mentira, cara. E São Caetano é o seguinte. É um ovo, se você né? mora em São Caetano, você é vizinho. É isso, né? É isso. 15 km² tem o negócio. Meu, né? Eu não sabia. 15 km². É isso aí. Cara, é muito perto. Eu brinco com a Raíssa que, independente do horário de pico, qualquer lugar que você quiser em São Caetano, não passa de 11 minutos. É isso, é tipo isso. Se você estiver aqui, ó, do lado perto de São Paulo e quiser ir lá para Kennedy, 11 minutos. 11 minutos, não rapidinho. Passa. É isso. Então, antes de a gente começar nosso papo e falar da Epiuse, como você chegou no cargo, quais são os seus dias, como é o seu dia a dia, como que funciona, o que é a Epiuse, causa social e tudo mais, antes de a gente entrar nesse mérito, eu quero conhecer a tua trajetória, tipo, da onde você veio, onde você nasceu, teve pai e mãe presente, quais foram as referências desses seus pais, se você teve presente ou não na tua trajetória. Quando você estava crescendo, você queria ser o quê quando você crescesse? Como que foi o teu início da trajetória profissional? Dá um overview até chegar aí na vida adulta. Show. Vamos lá. Eu digo que assim, eu como criança, eu não era uma pessoa muito fácil, sabe? Não era uma criança muito fácil, não. Minha mãe brincava, eu brincava com minha mãe, que a gente falava que, pô, eu não sei se eu queria ter um filho como eu fui, sabe? Caraca, sério mesmo? Mas não num sentido pejorativo, mas no sentido de dar trabalho, sabe? No sentido de dar trabalho. Que tipo de trabalho? Cara, sabe, questionador, curioso, isso é ótimo, hiperativo. Cara. É ótimo hoje, né? Agora tem um filho de 4, 5, 6, 7 anos questionando tudo, por que não, por que sim. Não, mas é por quê? Porque tem, mas por quê? Então, desde muito cedo, eu enchi o saco. Então, assim, eu era isso desde muito cedo. Então, isso causava problemas, né? Minha mãe e meu pai eram chamados na escola toda hora. É mesmo, cara?
Cara, levei suspensão, levei advertência. Nunca fui expulso, mas foi quase já várias vezes. É mesmo, Várias bicho, não vezes. acredito, cara. Pois é. Mas nunca por uma Você questão... causava? Causava, mas Causava. nunca por uma questão, digamos, ilícita. Porque eu Total. bati em alguém. Cara, meu problema não era com as pessoas, com os amigos. Meu problema era com os professores, cara. Eu discutia com os professores, eu questionava os professores. Eu tinha até esse questionamento, até passava um pouco do limite, sabe? Olhando para trás. Sim, sim, sim. Porque eu tinha um negócio Tinha uma com os maturidade, professores. tinha uma maturidade também Total, e às vezes envolvida até uma naquilo. Você era arrogância. uma criança, Uma criança ali que não sabia exatamente os limites. E eu botava para quebrar mesmo ali. Mas depois, claro, eu fui entendendo, né, que isso era talvez pelo ócio, talvez porque eu não gostava do que estava vendo ali. Porque eu sempre gostei de estudar. Mas da forma, do modelo que estava ali, então, enfim... Você questionava. Questionava demais. Então, eu precisava estar ocupado. Passei pela escola bem tranquilo. Aí, cara, tinha lá na época, mais ou menos em 2000, eu acho, 99, 98, 2000. Você lembra daquele boom das escolas de informática? Microcamp, Sim, Microlinks, Microcamp. Databyte, não sei o que lá. Que coisa Aí, você tem, cara? Eu sou de 86, tenho 38. 38. E aí naquela época lá eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, 12 assim, mais ou menos, e eu falei, mãe, pai, me bota nessa escola, eu preciso estudar isso aí, não sei o que lá. Enchi o saco dele, a gente nunca teve dinheiro, sabe? A gente nunca teve. Então foi complicado conseguir isso. Aí eu fui lá, me botaram eu naquele curso. Aí eu adorava, cara, adorava. Ô, gente feliz que eu era. Nossa E eram Senhora. uns cursos legais, hein, cara? Cara, curso de Word, PowerPoint. Eu fiz esse curso, Você cara. fez? Então, Adorei, adorava também. curso de Windows. Eu fiz na Ponto X Informática. Olha, é isso. Era Rua Siqueira Campos, lá em Santo André. Lá no Então, centro. Muito legal, cara. É. Eu adorava. Você aprendia pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Porra. E eu fiz um curso que era assim, cara. Era hardware, pacote Office, web designer, É isso. rede, era tudo. Era tipo Era um isso. pacotão. Aí né? no final você tinha manutenção de micro. Manutenção de micro, exatamente. Você já podia formatar. Você é Formatar. o menino que formatava o micro, É isso né? aí. E eu não tinha computador em casa ainda, então eu fazia aquilo, tal. Então, assim, eu amava aquele negócio. E aí eu lembro que sexta-feira tinha plantão de dúvida. Eu ia lá, cara, eu ficava lá o dia inteiro, velho. Ficava lá o dia inteiro. Porque como eu não tinha computador, eu ficava lá testando o que eu aprendia. Aí tinha um professor lá que ficava no plantão de dúvidas e tinha um monitor que ficava mais jovem ali. Eu ficava olhando aquilo, falava, velho, deve ser muito legal fazer isso. Aí eu ia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem uma hora que eu tomei coragem. A hora que o professor saiu, eu lembro dele até hoje, Marcos Abreu. Tenho uma gratidão enorme por ele. Ele saiu, foi no banheiro, sei lá, foi tomar uma água. Eu fui atrás dele. Eu tinha acho que uns 13 anos, 14, sei lá. Aí eu peguei ele no meio do caminho. Não, Roberto, vem aqui, não sei o que lá tal. Cara, como é que faz pra ser aquilo ali? Como é que faz pra fazer aquilo? Ele, aquilo que? Não, ser ali, ajudar você como monitor ali. Aí ele ficou me olhando. Ficou uns 5 segundos assim, parado, assim, e falou, volta aqui na sexta-feira, que vem. Só bota uma roupa decente, aí bota aqui. Cara, aquela semana não passou. Aí, da história longa curta, eu cheguei lá com a camisa social do meu pai, aquela história toda. Aquela coisa enorme. Aquela coisa enorme, todo desconjuntado. Fui lá e comecei a ajudar ele. Que legal, Comecei a ajudar ele sem ganhar nada, tava indo lá. E eu tava feliz, cara, tava feliz pra caramba. Aí fiquei fazendo isso, acho que uns 6 meses, cara. Caramba. 6 meses. O que eu aprendi. Você vê a vontade do moleque, cara, né? O que eu aprendia, velho. Aí eu comecei a entender que você aprende muito mais ensinando do que dando aula. Tem até uma pirâmide, né, que fala disso esqueci o nome aqui, mas o quanto que você aprende, né? Lendo, ouvindo, escrevendo e tal. E o maior é o aprendendo, né? É o ensinando. E é mesmo, cara. Aí, cara, depois de uns 6 meses mais ou menos, acho que eu tinha uns 15 anos já, saiu um professor oficial. Eles me chamaram pra dar aula lá. Caramba. Pra tomar uma turma lá. E você tinha o quê? 14, 15 anos? Tinha 15 anos já. Caraca, tinha 15 anos. Mano, que loucura. E era coisa básica, assim, era Office, o web designer, que era HTML, JavaScript, esses negócios aí daquela época, sabe? De fazer site. Que era dar um F5 lá e mudar a cor do site, isso. né? Era legal, eu gostava. Era muito legal. Cara. Nossa, como eu adorava isso. Aí eu fiquei, cara, 3 anos fazendo isso. Caramba, que legal. 3 cara. anos. Porque aí, quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade. Foi onde? Foi em São Caetano, é isso? Lá na Microcamp, em São Caetano, lá na Goiás. É lá mesmo? Na Goiás, Que da hora. lá na Goiás. Fiquei 3 anos fazendo isso. Nesse meio dessa brincadeira, eles resolveram me pagar, né? Porque no começo eu não pagava, não ganhava nada. É mesmo. Aí no meio da brincadeira... Quando vai ser professor, começaram a pagar. Uns 3 meses depois. Até como professor você não ganhava nada? Filhos da mãe, é o Microcampo. Você tá devendo dinheiro pro cara, hein, pro Robertão. Cara, mas eu tava tão feliz que você não tem ideia. É isso aí. Eles podiam me pagar, me deixar sem pagar até hoje, que eu tava feliz. Você tava lá.
Aí, cara, beleza, recebi meu primeiro salário, R$ 400. Tava rico, mas eu tava feliz. Cheguei em casa, falei, vamos levar todo mundo pra churrascaria. Levei minha mãe, meu pai. E dava o dinheiro naquela Dava, época. pô, R$ 400, dava todo mundo, dava pra fazer o que quer. Hoje em dia, mal 2 pessoas. Imagina. Então foi legal pra caramba. Então ali eu tive bastante, assim, incentivo de ir, vai, o que você precisa, faz curso, faz. Não, às vezes não dava por dinheiro, mas tinha um incentivo de ir e tal. E eu era meio nerd também, sabe? Sim. Eu não gostava muito de balada, de festa e nada disso. Então o tempo que eu tinha, eu ia mais pra estudar porque eu gostava. Aí a faculdade também foi uma questão, assim, o que eu vou fazer de faculdade, né? Eu sempre estava trabalhando, tá? Nesse meio tempo eu estava trabalhando. E eu falava, pô, eu gosto de computação, eu gosto de exatas, mas eu gosto de humanas também, porque eu tô ali com as pessoas, com os alunos. Que é muito legal, né? Que é uma delícia, uma Ensinar delícia. é muito Depois bom. eu fui entender que isso aí é ser consultor, né? Depois eu fui entender que isso aí tem um pouco de empreendedorismo e isso. tudo mais. Mas naquela época eu falei, Você nem ligava os pontos. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Pô, eu gosto de exatas, eu gosto de computação, engenharia. Da hora, engenharia. Engenharia da computação. Pô, Bora. matou. Fui fazer engenharia da computação. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Cara, quarto ano a gente começou a ter problema financeiro sério em casa. Meu pai perdeu o emprego, de novo. Não tinha já muita coisa, mas a gente conseguia pagar apertadinho ali a faculdade. Eu ajudava, tudo isso, papapá. Tive que largar a faculdade. Nossa, No cara. quarto ano, no último ano. Eu estava chegando no último ano de engenharia. Aquilo foi, acho que, um dos momentos mais, assim, eu fiquei revoltado, assim, com a vida, sabe? Fiquei revoltado. Porque, cara, eu era o primeiro da classe, não sei o que, ela gostava pra caramba, tal. Eu já percebi que eu não gostava muito de programar, não gostava disso, mas, cara, eu vou terminar, fazer engenharia, sou engenheiro, né, não sei o que lá. Mas parei, cara. Parei por conta de grana, tal, eu tive que focar em trabalhar. Mas, cara, hoje olhando pra trás, foi a melhor coisa que aconteceu. É mesmo? Melhor coisa. Acho que essa é uma das lições que eu trago, sabe? Às vezes a gente passa por alguma coisa que parece ruim, mas, cara, calma, né? Não sei. Tá livrando espaço. Não sei, né? Pode ser. Então, assim, foi ruim aquilo pra você? Não sei, depende do que vem depois. Concorda comigo? Total. Ah, você perdeu tal voo. Calma, não sei. Né? Você atrasou pra tal reunião. Não sei. Você não passou naquele concurso. Não sei. Às vezes, cara. Então, olhando hoje, na época eu tava pé da vida, né? Mas hoje, fala, cara, por conta daquilo, eu entrei em outra consultoria, aquela consultoria pequena pra caramba, era especializada em e-learning na época de aviação, me fez poder viajar para todos os países da América Latina. Eu comecei a exercer um pouco a questão de consultoria, né? Então eu era o responsável por implementar um sistema lá de e-learning nos locais. Eu comecei a ter contato com a Embraer na época, que era o nosso principal cliente. Caramba, legal, então, uma baita de uma empresa. Você começa a entender um monte de coisa, como funciona a brincadeira. Você sai do mundo faculdade, escola de informática E e vai vai pro mundo fazer real. mundo real. Você começa a levar um monte de porrada e coisa que se eu tivesse ali na faculdade, eu não ia ter essa oportunidade. E talvez se tivesse sido formado, teria seguido carreira, estaria aí trabalhando com computação. Não, e, às vezes as Numa pessoas sala falam, gelada. Pode ser, pode ser. E às vezes as pessoas falam, ah, mas como é que você sabe que ia ser melhor ou pior? Cara, eu não sei. Não sabe. Mas olhando a trajetória, foi bom pra caramba. Só que na Que época... bom que aquilo aconteceu. Que bom que aquilo aconteceu. Mas naquela época você não tinha Jamais, jamais. Então isso serve até pra gente pensar que coisa ruim que tá passando hoje com a gente, que daqui a 2 anos, 10 anos, 15 anos, sei lá, a gente vai perceber isso. E aí eu tive uma baita de uma também sorte, né, de encontrar pessoas que ajudaram isso. Então eu tive uma puta oportunidade nessa consultoria de viajar a América Latina, viajar. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com 19 anos. Foi assim, foi muito legal, muito legal. Aí eu fui para uma outra consultoria, tá? Já estou entrando na linha profissional. Não, mas é isso aí, legal. Aí eu fui para uma outra consultoria de learning também, né, que treinamento e educação corporativa. E ali, cara, a gente era 5, 6 pessoas, né? E ali, cara, eu fiquei 6 anos, e que é a Soul, foi uma escola para mim também, que ali a gente fazia toda a parte de suporte, de implementação do sistema LMS, que é sistema de treinamento à distância, blá, blá. Então, assim, foi muito legal ali que a gente começou a entender, eu comecei a entender que aquilo que eu fazia chamava consultoria. Aquilo que eu fazia chamava, pô, me dá um problema que a gente tenta voltar para casa, resolver e te dar uma solução, 2, 3. Eu falei, eu gosto de fazer esse negócio. Eu gosto pra caramba de fazer esse negócio. E aí, nessa brincadeira, né, a gente tinha um amigo em comum, eu e os donos lá dessa consultoria, que falou assim pra gente, cara, que é o Luiz Vilas Boas hoje, né, ou Vilas.
falou assim, cara, vocês já trabalham com treinamento, com LMS. Tem uma empresa chamada SuccessFactors que está vindo aqui para o Brasil. Só que eles não trabalham só com LMS, eles trabalham com LMS, com recrutamento, com planejamento sucessório, com todos os outros módulos de RH. Vocês não querem entrar nessa brincadeira? Eu falei, eu e os outros donos lá da Soul na época, né? Ele falou, pô... Você era sócio? Não era sócio, não era sócio. Eu era o gerente responsável por essa operação. Eu falei, pô, legal, vamos lá, vamos ver. Aí, cara, eu fui responsável por criar essa área lá dentro. Então, eu era o consultor, eu era a tia do cafezinho, eu era o presidente, eu fazia tudo. E eu adorava, cara. Que da hora. Adorava. Sempre gostou de trabalhar, né, cara? Sempre, cara. Adorei trabalhar. Cara. Gente bem-sucedida de verdade é trabalhadora, né? Cara, eu adoro. E eu não faço isso por... Claro que todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer isso, mas, cara... Não é só, né? Não é só. Isso não é só. Eu tinha realmente um tesão de fazer isso. Aí, cara, aquele negócio eu comecei a estudar, eu falei, esse negócio dá dinheiro. Aí que a gente descobriu, a gente viu que depois de uns 2 anos disso, a SAP comprou a SuccessFactors. Caramba! Isso foi em 2011, acho, 2010. Foi aí que eu tive contato com a SAP. Aí, ou seja, a gente era parceiro da SuccessFactors, como eu falei, que a gente começou essa prática aqui. A SAP, né, comprou a SuccessFactors, falou, opa, então viramos parceiro SAP. Aí, cara, quando eu entrei, a gente tinha umas 5 pessoas, como eu falei. Quando eu saí de lá, a gente tinha umas 110 pessoas no time. 110. E era lá em Santo André. É mesmo? Era que lá em legal. Santo André, ali na Figueiras, ali. Que da hora. Que era a Soul. Aí eu já estava 6 anos lá na Soul. 6 anos. E eu falei, cara, eu preciso ver como Então você foi do time de SAP mesmo? O time de SAP. Não chamava SAP na época, mas a gente... Não chamava SAP? Não, porque era SuccessFactors. Aí depois que a SAP comprou a SuccessFactors... Manteve SuccessFactors. Manteve SuccessFactors, mas aí era SAP. Com o logo SAP. Mas o SuccessFactors ainda existe até hoje. Boa. Aí eu falei, eu preciso ver como é que é trabalhar do outro lado da empresa, cara, do outro lado da mesa. Porque a gente sempre trabalhou, eu sempre trabalhei ali como consultoria, trabalhando para empresas gigantes, né? Agora, e trabalhar lá mesmo? Como é que era? Naquela época eu tinha um sonho de morar fora, tal. Depois eu já mudei isso. Mas eu falei, cara, eu preciso trabalhar como é que era essa brincadeira. E qual que era o caminho mais comum, né? O mais lógico? Eu ir para a SAP. Estou trabalhando com a SAP há 10 anos, não sei o que lá. Só que eu falei, cara, ir para a SAP é o que eu já estou fazendo. Qual que é o concorrente dele? É a Oracle. Aí eu tinha 2 propostas, cara. Eu tinha a proposta da SAP e a proposta da Oracle. Eu fui para a Oracle. Foi para a Oracle? Fui para a Oracle. Trabalhar onde? Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, lá no Morumbi. No Morumbi. Lá no Morumbi. A gente que faz a manutenção dos prédios, daquele prédio. É? Puta, é animal. Lá é incrível, lá é né? muito louco, cara. É incrível. Que a gente fala que ali é meio que é um momento ali de uma divisão entre a Oracle e a SAP. Porque tem o Shopping Morumbi. Sim. E tipo uma faixa de gás ali, né? Que tem o Shopping Morumbi, de um lado a SAP é lá também? Não sabia? É no Rocha Verá. Nossa, no Rocha cara. Verá. Então é a avenida lá de diferença. É a avenida. Tanto isso, só que assim, tem um monte de gente que trabalhou lá, que trabalhou aqui, vice-versa. E a Oracle é linda, cara. É linda. A gente fez tudo lá. Toda a parte de vidro, lousa, divisória, toda essa parte é nossa, cara. Que legal, cara. Porque assim, lá é incrível, né? Assim, o prédio é incrível, a infraestrutura é incrível. E ali foi uma escola, cara. Ali foi uma escola porque... Aí, uma coisa é trabalhar para empresas, né? Assim, outra coisa é trabalhar numa empresa, assim. Então, ali eu aprendi pra caramba, mas ao mesmo tempo que eu aprendi pra caramba, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu não vou ficar aqui pro resto da vida, velho. Tenho certeza absoluta que eu não vou ficar aqui pro resto da vida. Porque, cara, eu nunca gostei de apertar um parafuso, sabe? Era muito legal. E empresa grande tem essa, né? Tem, o processo meio de Ford, né? Fordiano. É o Fordiano, aperta parafuso, você não faz parte da cadeia toda, você vira especialista em apertar parafuso. Aí você sai e fala, monta a máquina, você não tem nem ideia. Não tem nem ideia. É isso. Não, e pensa, cara, o que eu fazia lá na Soul, uma empresa pequena, 100 pessoas. Cara, acho que tinha uns 10 departamentos dentro da Oracle que fazia a mesma coisa que eu fazia, eu CPF. Total. Falei, cara, não é possível. Eu já tive essa analogia também. Quando eu trabalhei em comércio exterior por um tempo. 6 anos. Foi os meus primeiros 6 anos de CLT. E eu vim de uma empresa enorme, só que eu fiz o processo inverso. Eu fui para uma empresa enorme, comecei numa empresa enorme, fui para uma média e depois terminei numa pequena. Cara, foi muito louco, porque eu precisei desconstruir. Porque até então eu falava assim, nossa, como que você faz tal coisa? Você entra no sistema e pega. Aí depois aqui você tem que ligar lá e colocar no Excel.
E na empresa pequena não tem essa informação. É isso, sabe? se vira. Se vira. Se vira, isso aí. Então é muito louco. Eu achei que o mundo era perfeito e comecei a ver que, cara, eu comecei a ir para a Idade da Pedra. Foi muito legal esse processo de você conhecer os dois lados. Isso é muito bom, Não, cara. e foi animal. Traz uma visão ferrada pro profissional, cara. Pra quem tá isso. Total. E você também tem uma questão até de autonomia, de você se virar, de buscar informação, de não Total. ficar esperando. E eu falava assim, cara, não é possível que isso aqui dá dinheiro, cara. Não é possível. Tem 15 departamentos para fazer isso, que talvez um e-mail, uma planilha, um O processo. engessamento da empresa grande. Cara, e aí eu falava, cara, eu tava no nível gerencial lá. Do meu nível, uma coisa que me pegou. Sabe que o fundador da Oracle é o Larry Ellison, que tá na Forbes, quinto maior do mundo, mais mesmo, rico sabia. e tal. E, cara, eu falava, puta, eu quero ser esse cara, beleza, legal. Cara, meu nível gerente, até ele tinha 9 níveis. Caraca! Porque qual que é o nível normal? Você pensa o quê? Lá, analista, júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, diretor, presidente, cara. É isso. Cara, eu era Tinha gerente. 600. Tinha 9, 10 níveis acima de mim. Então, assim, tinha o gerente, aí tinha diretor, tipo um diretor júnior, sei lá, Sim. não era outro nome. Sim. Mas diretor executivo. Aí tinha junior vice-president, tinha o executive vice-president, tinha o senior vice-president. Eu falei, cara, Caralho! não é possível, cara. Que doideira, né? Não é possível. E eu não tô falando só da Oracle, isso eu tô dando um exemplo aqui, pelo amor de Deus. Das grandes multinacionais. Mas as grandes multinacionais são assim. Aí eu falo, cara, é assim que funciona mesmo? Será que é isso que tá? Não sei o que lá. E assim, mas dá certo. Né? Você vê as ações estão crescendo 2 dígitos todo ano, não sei o que lá. Falei, cara, que louco, eu preciso aprender isso, não sei o que lá. Mas enfim. Aí eu fiquei 3 anos lá. Ficou bastante, pô. Fiquei bastante. Na área de client success, na parte de pós-venda. E eu falei, legal, já entendi como é que é essa brincadeira, pá. E aí, cara, enquanto eu tava na Oracle, eu sempre mantive contato com o pessoal e tudo. E tinha um concorrente nosso, que na época que eu tava na Soul, tinha um concorrente nosso chamado Epiuse. Caramba. Que era nosso concorrente na época, lá, naquela época da Success Factor, sabe? Tinha Epiuse que fazia a mesma coisa. E a gente era parceiro, a gente se ajudava e tal. E quando eu fui pra Oracle, eu mantive contato com eles. E aí, quando eu tava ali perto de sair da Oracle, eu já tava querendo buscar outra coisa. Tem um grande amigo meu até hoje, que eu tenho uma super gratidão por ele também, que é o Alexandre, que trabalha comigo hoje na Epiuse. Ele era o CEO da Epiuse na época. Praticamente ajudou a fundar aqui a Epiuse no Brasil na época. E ele falou, cara, eu tô indo para uma outra posição aqui, mais Latam, outra coisa. Vamos bater um papo. A gente conversou várias vezes e ele me convidou para assumir o lugar dele. Caramba, que legal. Então, desde lá, tô aqui há... Quanto tempo já? Foi 2019, então Caramba. fez 6 anos. 6 anos agora. É o 7º fiscal year Que a gente está começando aqui agora. Então, desde lá, a gente tinha umas 60, 70 pessoas. Hoje a gente tem quase 500. Caraca, você assumiu quando tinha 60, 70? 70 pessoas, 70 pessoas. Putz grilo, Hoje temos 500. Vai bater 500 pessoas agora no meio do ano. Isso com a última aquisição. Tudo na tua... Debaixo de você? Os 500 hoje no Brasil. Tipo, no mesmo, Brasil inteiro, espalhado. Brasil hoje. Mas tudo tá comigo. Tudo tá comigo aqui no Brasil. Mas aí você que fica num escritório só, são vários? Quando você faz o M&A, você traz para dentro de casa ou você deixa as pessoas... Aí tem tudo quanto é jeito, cara. É mesmo, cara? Porque uma coisa que a gente acredita, principalmente quando a gente fala de M&A, é que não tem uma receita. Exato, é casa a casa. Não tem uma receita, cara. Então, assim, isso é uma das maiores dificuldades quando a gente vai falar com os owners. Da empresa que a gente vai... A empresa target, por exemplo, quando a gente busca, primeira coisa que eles falam, qual que é o processo de M&A? Não sei, depende. Qual que é a estratégia? Não sei, depende, vamos conversar. Como é que vai ser a estratégia de integração? Não sei. A gente sabe algumas coisas que a gente já fez. Agora, como é que vai ser no seu caso? Depende. Depende. Claro que a gente tem uma ideia, um norte, mas falar, ó, tem que ser assim e acabou? Cara, tá aí a maior dificuldade, Felipe. Mesmo? A maior dificuldade, porque tanto para o pessoal que vem, como o pessoal que já estava aqui antes. É uma dificuldade grande, porque pensa o seguinte, ó, nós estamos comprando uma empresa. Essa empresa, por que a gente comprou ela? Porque ela tem alguma coisa que nos interessa. Sim. Seja financeiro, seja processo, seja produto, seja o que for. Seja carteira de cliente. Carteira de cliente, seja qualquer coisa. Alguma coisa nos interessou e fez com que a gente preferisse investir um dinheiro ali do que começar orgânico. É isso. Aí, cara, então, ou seja, eu vi algo legal neles. Agora, imagina se eu trago pra gente e mudo tudo. Não adianta. Porra, cara. É difícil não falar um palavrão, mas é meio burrice, É isso, concorda? total, Eu vi um monte de coisa boa em você, aí eu comprei, fiz lá, tá legal. Aí quando eu venho pra cá, Desfaço. você tem que seguir o que eu tô mandando. Não faz nenhum sentido. Caramba, legal essa visão. Você concorda comigo? Não faz nenhum sentido. Só que
Parece óbvio, mas não é. Não é óbvio, não. Não é óbvio. Nunca parei pra pensar. Eu sempre olho o M&A do ponto de vista do owner. Pois é. Entendeu? Não é Mas não? é legal essa sua visão. Porque, de fato, senão você desconstrói a empresa a ponto de ela deixar de ser ela mesma. E aí o valor que ela te agregou, no final, não agrega. Não agrega. Aí, poxa, eu tenho toda uma premissa do porquê que eu fiz aquele investimento. De EBITDA, de receita, de processo, de gross margin, tanto financeira como operacional. Aí na hora que eu boto debaixo daqui, eu mudo tudo. Como é que eu vou garantir que aquilo que me fez me interessar por aquilo e que fez ter um valuation X, Sim. eu vou manter? Então, assim, a primeira... Você desfaz a tua margem, inclusive. Pois cara. Na própria entrada do negócio. Né? Sabe aquele negócio? Você chega lá para comprar um Honda Fit, sei lá, um Accord. Aí você compra, beleza, tal. Aí quando chega na sua garagem, você muda tudo. Muda esse capô, troca o motor, troca a janela, troca... Descaracterizou. Alguma coisa vai dar de ruim. Quando você perde a garantia, você perde isso, os caras não sabem mais se conversar. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre teve na mente vamos aproveitar o que tem de melhor nos dois pontos. É a ideia do 1 mais 1 ser 3 no mínimo. Isso. Então, só que isso gera problema, cara. Principalmente com quem tá aqui antes. Olha que loucura. E eu não sabia disso antes, eu aprendi. Do APUs. Da APUs. Caramba. Então, mas isso serve para qualquer outra empresa. Sim. Então pensa, nós dois somos sócios. Aí nós temos um grupo de diretores lá com a gente, 10 diretores, não sei quanto, tal. Aí nós compramos uma empresa. Legal. Começou a integração. Aí a gente viu que eles tinham processos talvez melhores que a gente. Por que, Katsu, eu vou manter o meu processo e deixar o deles embora? Se eu sei que o dele é melhor. Isso serve para processo, serve para sistema, serve para modelo de proposta, serve para pricing, serve para mídias sociais, serve para evento, serve para tudo, cara. Então, quando você compra uma empresa, não é só papo, bota aqui para baixo. Vamos analisar o que eles têm de melhor? Caraca. Porque se eles tiverem de melhor, eu vou absorver. 1 mais 1 é 3. Pois é. Mas não. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro botar aqui, segue toda a minha cartilha aqui, porque eu sou o melhor de todo mundo. E se eu precisar mudar algum processo, eu contrato. Uma empresa paga R$1 milhão, R$500 mil, e eles vão falar talvez a mesma coisa que a outra empresa já tinha, cara. E, cara, isso é uma humildade que precisa também, né? O ego na gaveta grande. E que no mercado corporativo você sabe que você já viveu isso. É difícil. É ego em cima da mesa. Eu já fui questionado na linha assim, quem comprou e quem foi comprado? Caralho. Porque, cara, não é possível você tá pegando isso deles, o nosso aqui. Isso foi uma reunião de diretoria. Quem comprou e foi comprado? Caramba. Entendeu? E você precisa se bancar, né? Você precisa. E porque assim, cara, mas a gente tem uma visão assim, qual que é a prioridade quando você vai pensar em alguma coisa? Sempre é o grupo primeiro. Sim. Depois é a região, no nosso caso, Latinoamérica. Depois a empresa. Depois a LOB, a área que você tá. E depois você, cara. Sim. Então, assim, isso aqui é melhor para você ou melhor para o grupo? Se tem alguma dissonância nisso, opa, repensa. Sim. Então, a gente teve casos. Poxa, trouxemos uma empresa e o sistema dela financeiro era melhor que o nosso. Vamos migrar. Claro que não é simples da noite pro dia, mas vamos Mas é um processo. Vamos colocar no roadmap e fazer e colocar para rodar. Quanto tempo demora, quanto tempo custa? Bora, vamos fazer. É isso. Isso serve para tudo. Serve para o CRM, serve para o processo de venda, serve para o approach, serve para tudo, cara. Serve para como eu trato minha geração de demanda, minhas redes sociais. Então, eu não vejo sinceramente, eu não vejo o M&A como uma oportunidade só financeira, de trazer um atalho para alguma coisa. Claro que ele corta alguns caminhos, né? Mas, cara, tem uma oportunidade tão grande e que demora tanto tempo para você fazer de forma orgânica, como o processo, sistema e outras coisas, que eu falei, cara, a gente tem que aproveitar isso. Só que internamente isso deixa um rastro de sangue, Felipão. E, cara, eu vejo uma coisa que eu tinha de percepção. Eu sempre quis ter uma empresa grande. Aí cheguei a ter uma empresa de 135 funcionários. Legal. E já sofri tanto, cara, com cultura. Eu também tinha uma percepção de que, como eu trabalho com construção civil, os meus problemas eram relacionados ao nível intelectual das pessoas, nível de instrução. E eu falava assim, cara, eu não vejo a hora de ter pessoas bem estudadas, com uma boa cultura e tal, e que no final das contas, cara, são as piores, sabe? Cara, é muito difícil, cara, porque é ego pra caramba. Difícil, E, meu, aí eu falava assim, tá, eu não vejo a hora de ter executivos aqui na empresa, pessoas que ganham bem mesmo, que têm experiência de mercado. E, cara, essas pessoas, elas não se dão bem uma com as outras.
Cara, no final, eu tenho uma percepção aqui bem escrachada que a gente lida com um jardim de infância, porque os adultos são tudo mexido da cabeça, tudo machucado. E, cara, é o que eu fico pensando num M&A, que você tem diretorias vindo a bordo. E eu participei de M&A sem essa cabeça. Na época que eu trabalhava numa empresa chamada Schenker, que foi a primeira empresa de comércio exterior que eu trabalhei, que ela tinha comprado uma empresa chamada, eu acho que é BASF. Não, BAF. Puta, eu não vou lembrar, SAF. BAF, eu acho que era BAF. BAF Global, alguma coisa assim. E, só que foi uma compra multinacional. E que o Brasil caiu e do nada Só veio, né? só veio uma galera. Eu lembro dessa. A BAF, a Schenker comprou a BAF e a BAF vai vir pra cá. E aí veio pro escritório e a galera entrando, e aí demissão pra caralho acontecendo, aí todo mundo com medo. Eu tive a percepção de M&A, só que naquela época eu tinha 19 anos, né? Eu nem sabia o que era, mas sabe? Eu tive a percepção de M&A por dentro. Então eu consigo olhar pra trás agora com esse conhecimento que eu tenho e falar, cara, olha como que foi, o que que eu sentia, o que que acontecia nos corredores, o que que as pessoas falavam. E era, meu, mimimi atrás de mimimi, fofoca atrás de fofoca, reclamação atrás de reclamação, cultura muito forte, É difícil. demissão para tudo quanto é lado. E assim, as demissões não foram só para BAF, não, muitas, que eu não sei se o nome é BAF, mas falando BAF, as demissões não eram só para BAF, não, muitos eram assim, ó, tem 2 diretores agora que estão conflitantes, quem caía era o cara da Schenker, Então, que é mais ou menos isso que 1 você mais tá 1 é falando, 3. É isso, cara. Pô, desses 2, quem tá mais preparado? Quem entrega mais resultado? Tchau. Entendeu? Então, como que é para você? A dificuldade maior são as pessoas? São, não tem dúvida. E como que é esse processo para você? Cara, é difícil pra caramba, cara. Porque Você olha um a um, você faz reunião, RH como se envolve. Cara, me dá um overview por dentro disso aí, como que eu é? vou te falar na nossa realidade, porque eu acho que quando você escala, às vezes o que eu vou te falar aqui é difícil. Tá. Mas, por exemplo, no nosso segmento que é de serviço, a gente não tem uma esteira de produção de mesa, cadeira, leite condensado. É isso. Então, como a gente trabalha com serviço, o nosso principal ponto ali são pessoas. Pessoas total. Então, É o ativo, né? É o ativo. Então, assim, imagina se a gente compra uma empresa e as pessoas saem. Porque na prática nós estamos dando bom dia com o chapéu dos outros, concorda? Eu estou comprando uma empresa que tem 200 pessoas lá embaixo que não concordaram, que não vão receber boa parte disso, que não vão, nem sabe. Então, E se elas saírem, deixou de existir a empresa. Acabou. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Então, por exemplo, num dos casos, a gente selecionou antes de assinar, tá? A gente selecionou quem são os key users ali. Quem são os principais 15, 20 lá, que vocês acham que é super importante, são influenciadores e tudo mais. Legal, esses. Eu, pessoalmente, falei com todos eles. Caraca. Todos eles. Antes do anúncio? Antes do anúncio. Claro que a gente teve o NDA, teve questões ali para garantir que isso não ia vazar, né? Mas eu falei com todos eles. O que você gosta de fazer, cara? O que você não gosta de fazer? O que hoje você faz meio que obrigado? Ou o que você faz hoje que se tirarem de você, você ia ficar muito emputecido? Caramba, legal isso, hein? Cara, independente do que você faça com essa informação, a pessoa se sente tão importante. E claro que a gente pegou isso aí e tentou direcionar o máximo que pudesse. Mas só a conversa, mesmo que você estivesse atuando. Se sentiram ouvidas. Cara, elas se sentiram ouvidas. Foi uma conversa de 2 horas, tipo uma entrevista. Me fala a sua trajetória, me fala o que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você faz fora daqui. Caramba, que legal. Sabe, então a gente tratou, e eu pessoalmente fui lá e falei com essas 15, 20 pessoas. Deu um baita no trabalho. Alguém pode estar falando, mas isso deu tempo, isso aí numa empresa maior não dá. Pode ser. Mas algumas... Mas dá também, é questão de querer. No mínimo uns 10. É, questão de querer. Eu acho que assim, no mínimo uns 10 dá, cara. Dá. Então isso já ajudou pra caramba, porque essas 15 passam uma segurança para pelo menos 20, 30 cada uma. E são os influenciadores que replicam a informação. Parte do que vai ser falado sai dessa turma. Eles viram embaixadores. Então parte do mimimi, dessas coisas de gente jogando contra, tá resolvido aí. Caramba, tá resolvido aí. Mas tem um monte de problema, né? Tem mais um monte de problema. Mesmo assim, pô, eu fui comprado. Então, quantas pessoas estão lá e fazem a mesma coisa que eu? Cara, eu vou... E essa é uma análise dos 2 lados, né? De quem comprou e de quem está comprando. E quem foi comprado. Claro que quem comprou tem meio que até uma soberba em alguns momentos de falar, não, eu comprei, dane-se, acabou, eles têm que seguir aqui. Por isso, rebaixados. Exatamente, eu tô acima de você, eu comprei, então você fica aí no seu canto. Mas quando a gente vai nessa linha de 1 mais 1 é 3 e nós vamos pegar o melhor dos 2 mundos, você bota todo mundo no mesmo patamar. Isso gera um problemaço a curto prazo.
Então, assim, mas você sabe que vai gerar um problemaço, que vai ter gente pé da vida, que pode ter gente que peça para sair. Acontece. Mas você sabe que médio e longo prazo você vai ter uma empresa com valuation maior, com mais sólida, mais preparada para uma loucura que pode acontecer, um dólar aqui, uma pandemia assim, pá. Por quê? Porque você sabe que, em teoria, que a gente faz erros também, né? A gente erra. Tentamos errar em coisa nova, mas a gente erra. Mas, em teoria, você está mais sólido, né, nisso? Você está mais sólido. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto são os silos, cara. Ainda tem, e você vê, em várias grandes, não preciso citar nomes aqui, mas em várias grandes fusões ou aquisições, tem aquele negócio que depois, e mesmo depois de 5, 6 anos, o time migrado, ou o time da tal empresa, mesmo lá dentro. Caraca. Ainda tem. Ainda tem. Às vezes tem até um e-mail, às vezes tem até um sistema, às vezes tem até um material, um logotipo. Então, às vezes, ainda existe esse negócio, depois de tempos, a equipe que era de antes, a equipe que veio. Caramba. E aí tem várias estratégias para você fazer. Você pode mesclar. Você pode, você vai tocar a conta disso, você toca dali. Caramba. Dá para fazer. Você gera o caos, né? Sim. Mas sabendo Mas disso... é importante. É importante. Caramba, que então, legal. você que você sabe que talvez é uma pessoa que possa ser mais influente aqui ou que possa ser contra, você me ajuda aqui nessa integração? Aí acabou, cara. Acabou. E aí, vamos criar uma meta para você nisso aqui no final do ano. Você tem alguma percentual do seu bônus relacionado a isso? Caramba. Acabou. Acabou, já era. Acabou. Uniu o interesse. Pronto. Então, assim, tem certas coisas que você tenta convencer, dissuadir, você tenta explicar, sabe o Cinec do porquê? Sim. Eu sou muito assim, sabe? Eu tento muito trazer o contexto do porquê que a gente comprou essa empresa e não a outra, ou porquê que a gente aceitou tal projeto. Não é só faz e acabou. Sim. Tem um contexto, né? Mas é difícil, cara. É difícil. Não é fácil, não. Com toda essa visão de M&A, quantos você participou? Quantos M&As vocês fizeram? Eu tô na empresa vai fazer 7 anos, né? Nós fizemos 4 empresas. Caraca, 4 compras. 4 M&As. 4 M&As. Claro que tem de vários tamanhos, né? Sim. Então, como eu te falei, quando eu entrei lá, a gente tinha 65, 70 pessoas. Foi em 2019. Esse crescimento todo da APUse foi todo através de M&A ou também teve crescimento orgânico? Os dois? A gente sempre tem uma meta orgânica e inorgânica. Legal. Normalmente a orgânica, quando você as metas de crescimento, elas são inversamente proporcional ao seu tamanho, né? Tá. Então, quando você tinha 70 pessoas, mais ou menos, é fácil você crescer 30%, 40%. Aí as coisas vão diminuindo, né? Então, a gente sempre conseguiu crescer 2 dígitos aí, né? E aí os inorgânicos vieram ajudando isso. Então, que é o M&A. Então, em 2020, a gente fez... Olha que engraçado. Lembra da Soul? Lembro. Que eu trabalhei lá, a gente começou. Aí eu saí, fui pra Oracle, voltei pra Epiuse. Quando eu cheguei na Epiuse, a gente comprou a Soul. Caramba, que legal. Foi legal. A Soul ainda existe até hoje, mas só com aquela parte inicial de educação corporativa. A parte de SAP, nós compramos. Caramba. Então, foi uma baita de um aprendizado pra gente e tudo. Aí teve a pandemia. Então, deu uma quebrada, mas apesar de que foi financeiramente, foi um dos nossos melhores anos. É mesmo? A Caramba. gente conseguiu bater vários recordes, mas claro que não foi à custa de algumas coisas ruins, né? Então, poxa, a gente bloqueou salários, a gente não deu bônus, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Exato, vocês precisaram se segurar. E segurou tudo, né? Então, eu tive salário ali congelado por pouco. Então, a gente fez uma operação de guerra, né? Foi uma operação de guerra. Então, como a gente segurou uma questão financeira ali, a gente teve um bonde de receita que depois a gente recompensou para o time, né? Recompensou para o time. Aí depois, em 2019, a gente comprou, em 2022, né? Depois, quando veio a pandemia, a gente comprou uma outra empresa do mesmo tamanho que a gente, que era concorrente. Caramba! Esse foi um dos maiores desafios. Mais desafiadores. A gente dobrou de tamanho. Aí depois a gente comprou uma empresa de cloud, de AWS. Caramba! Então a gente entrou no mundo de Amazon, AWS, multi-cloud, essas coisas. E semana passada, a gente assinou um contrato com a quarta empresa, que é a empresa de Sorocaba. Coach IT, já está aí nas mídias, tudo direitinho. Que é uma empresa também focada no SAP, RP, que a gente vai ter uma sinergia muito legal com a gente. Muito legal Deixa eu entender um pouco da tua visão sobre a compra, né? Você comprou a Soul primeiro para absorver o quê? Qual foi o principal? Ali foi a parte de SAP. A parte de SAP mesmo. Vocês já tinham SAP, não? Já tinha, mas eles tinham algumas coisas lá que nós não tínhamos. Boa. Tinha umas áreas, o que a gente chama de evolução lá, que é a parte
pós-implementação, né? Então, você implementa o sistema. Legal, e aí? Que aí que a brincadeira começa. Exato. Todo mundo foca, eu brinco com o pessoal da SAP. Na implementação. Não, aí o pessoal fala do Go Live, né? É. Que é o que a gente chama de saiu em vivo, né? Que é o salir em vivo em espanhol. Mas e o Stay Live, cara? Que é o mais difícil. Que é a hora que Murphy tá escondido lá e ele vem, né? É a hora que ele vem, porque ele tá lá escondido, bonitinho e tal. Quando você dá o Go Live, filhão, o Murphy chega para você e faz o caos na sua vida. E aí, a Soul tinha um approach de um suporte pós-Go Live bem muito legal, que a gente trouxe e criou uma área nova dentro do EPUs. Que legal. Então, teve uma estratégia. Então, assim, a nossa tese de compra de empresa, ela não é focada somente no financeiro. Por isso que a gente fala que a gente demora para comprar. A gente não é um serial buyer. Sim. A gente demora, a gente vai lá, a gente fala até que a gente não compra a empresa, a gente compra os owners, cara. Porque se não bate com os owners, Felipe... E eles permanecem no negócio? É regra, cara. É regra? Premissa. E aí eles ganham o quê? Participação? Tem todos os tipos possíveis e imagináveis. Legal. Normalmente a gente traz eles como executivos. Tá? Quando tem nessa linha. Ou, poxa, se eles não querem, eu quero me aposentar, não sei o que lá, quero ir para Bahamas. Cara, normalmente não vira. A gente dá uma negada. Teve um único exemplo que eu posso te lembrar, pode ter tido outros no grupo, mas a gente comprou em março do ano passado uma empresa no Peru. Caramba. Que eu fui lá também ajudar nesse processo. E os donos não vieram. Mas os donos já tinham 70, 80 anos. Então é outra fase. Incríveis. Olha, eu aprendi em uma semana lá no Peru com esses donos mais do que em um ano. Porque é incrível, incrível. Só que aí eles fizeram, a gente acordou com eles 6 meses, por exemplo, para ajudar na transição e depois tranquilo. Quando a gente fala owner, a gente tá falando de dono, dos né? Donos. É os fundadores. Os fundadores da os empresa. Fundadores mesmo. E pensa, porque assim, cara, principalmente quando a gente fala de serviço, vocês já teve empresa, sabe como é que é. Você meio que cria uma confiança com a galera. Total. Né? Eles confiam total. em você. É isso. Eles confiam em você no CPF. Aí vem um doido lá querendo comprar você. Cara, eles ficam malucos. Exato. E aí você fala, não, desconfiando do futuro. Total, vou procurar emprego, não sei o que lá. E aí você ainda fala que vai sair? Então a gente tem uma meta mais ou menos assim, nada muda. No D0 nada muda. Vem a empresa do jeito que ela para cá. Ah, mas tem pessoas fazendo a mesma coisa dos dois lados? Tem. É isso aí. Tem. Tem empresa, tem pessoas aqui que pode ter uma intersecção? Tem. É isso aí. Mas a gente sabe disso. É um risco calculado. Porque se eu mexer nisso aqui, lembra que a gente falou? Eu posso pegar um negócio ali crítico e mudar o valuation, mudar o processo, a empresa cair tudo. Então ela vem do jeito que tá. E tem uma equipe de M&A? Eu queria que tivesse. Viu? Não tem? Não tem, cara. Sou eu. Eu e o meu brother lá, o Ale. Caraca, bicho. Claro que a gente tem advogados. Sim. Que nos ajudam. Mas quando você fala de implementação, olhar processo, definir o que fica, o que não fica, é você que faz na unha. Então, vou te falar. Na primeira que a gente fez, que foi da Soul, fizemos na unha. Era 30 pessoas. Então é uma empresa menor. Tranquilo e tal. Quando veio aquela que eu te falei que a gente comprou, do mesmo tamanho que a nossa, 180 pessoas, eu falei, cara, não vai rolar. Aí a gente foi atrás de um advisor, mas é o pós-merge, não é o pré. Entendi. É o pós-merge. Então, assim, todo o processo de análise, entrevista dos owners, fazer o processo de análise dos números, ver se faz sentido, se tem a tese, ver a due diligence. Aí na due diligence a gente contrata uma empresa. Obrigado, Felipe. A gente contrata uma empresa para fazer a due diligence. Até porque a gente não tem capacidade para isso, mas também para ser neutro. Aí todo o processo do term sheet, que é um advogado. Boa. É um escritório de advogado que nos ajuda, dependendo do modelo de M&A. Boa. Se a gente está fazendo uma compra de ativos, por exemplo, se está fazendo uma compra do CNPJ, de shares, aí tem tipos de M&As diferentes, de due diligence diferentes. Mas todo esse processo, quem lidera é a gente. Caramba. É a gente. Então, por isso que, assim, é cansativo pra caramba. Nossa. Quando a gente assina... Nossa, tira um Demora peso quanto tempo o teu processo? Que normalmente já demora, né? Um ano já e tal. Demora. Mas o de vocês, você falou que é um pouco mais lento. Demora mais, cara. Demora mais. Assim, tem casos e casos, né?
Mas normalmente é um ano. Um ano? Normalmente é um ano. É um ano. Porque assim, nós não estamos falando de empresa de 10 bi. Sim. Não estamos falando disso. Estamos falando de empresas que faturam, às vezes, 50 milhões, Sim. 60 milhões. Então não é um negócio 10... gigantesco. Mas por tese. Por tese. Então a gente tem uma tese mesmo de uma empresa que já está rampada, que já tem clientes, que já está faturando um determinado valor, que não tenha tantos colaboradores, está ali, não tem os seus 30, 40 colaboradores e tal. Às vezes a gente faz umas loucuras de passar. Como vocês fizeram aquela... Como a gente fez, mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. É uma puta experiência. Você também tá acumulando uma experiência como profissional surreal, cara. Não, eu como pessoa, eu aprendi muito. Nossa. Mas eu olho pra trás e falo, nossa, quanta cagada que a gente fez. Né? Mas normal. Nossa senhora, quanta a gente, muitas vezes a gente pega tamanhos de desafios que são maiores que a gente no começo. Mas esse desafio te prepara. Mas esse que é o legal. Esse que é o Você legal. fala, vou aprender no meio do corre. Sabe jogar bola com gente mais jovem, mais novo, mais velha que você? Sim. Exato. Que os caras nem correm tanto, mas cara, a bola flui. Eu vou te falar uma questão pessoal. Eu sempre gostei de jogar vôlei. Adorava jogar vôlei. Se eu tinha uma coisa que eu ia fazer na minha vida, que ia me deixar mais feliz do que eu faço hoje, era jogar vôlei profissional. Assim, eu queria ir pra Olimpíada. Que da hora. Eu queria ir pra Olimpíada. Mas primeiro que eu não tinha altura. Sim. E me faltava um pouco de habilidade. Apesar de que para jogar no parque no final de semana... Você desenrolava bem. Da hora, legal. Mas para ser da Olimpíada não rolava. Aí meu joelho começou a dar problema, né? Então assim, quando você jogava vôlei, você tava num nível ali meio que, pô, sou bom aqui, né? Aí eu falei, cara, não vai dar certo mais jogar vôlei. Aí faz uns 3 meses que eu tô tentando tênis. Caramba. E eu tô querendo começar tênis, cara. Cara, vamos. Porque é da hora pra caramba. Não, você tá fazendo lá em São Caetano? Lá em São Caetano. Porra, você tem dupla, Liberty. Você tem dupla? Tem. Não, eu faço escolinha, cara. Ah, escolinha. Pô, mano, vamos trocar ideia. Eu quero começar lá. Vou te indicar. Na Guida Liberty? Lá na Guida Liberty. É ali perto da Mauá, lá da Engenharia Mauá. Cara, tô dentraço. Já fechamos. Fechou. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tô dentraço. Depois a escola, então, quando ele chegar lá, depois vocês me dão dá um desconto, dá um rebate. Mas animal, por que eu tô dizendo isso? Cara, eu tô começando, né, velho? E quando você vê jogando, você fala, não deve ser tão difícil o negócio. Difícil pra caramba. Caraca, quando eu peguei a raquete, primeira vez, eu falei, tá. Não, eu já tentei brincar, meu. Puta. Cara, é impossível, cara. É incrível. Aí eu fui jogar bola, fui jogar tênis no final de semana, no parque, assim. Sim. Falei, né, olha lá, cara, fui destruído pela galera. Destruído. Assim, parecia que eu era do Jardim de Infância e os caras da Facu. Mas é o melhor jogo que tem pra você jogar. É o melhor jogo que tem. Você descobrir como que funciona a vida real. Você sabe aquele negócio de você não pode ser o cara mais inteligente da mesa? Uhum. Você tem que sentar numa mesa que alguém possa te puxar pra cima, cara. Isso, total. Então isso serve pra tudo. Serve pra tudo. Pra escolha da sua mulher, escolha da escola do seu filho. Isso, pra tudo mesmo. Trabalho, serve pra tudo, cara. Então, assim, voltando pro tema do M&A, cara, cada M&A eu aprendo pra caramba. Lição. É uma lição. E eu brinco com o meu partner, né? Que ele é sul-africano e ele fica em Atlanta. E ele sabe que eu tenho um perfil mais de ficar fazendo coisa diferente, assim, né? Porque se ele me botar pra fazer a mesma coisa sempre, cara... Já era, né? E o M&A faz isso, né, cara? É uma coisa totalmente diferente, poder ir para os outros países, olhar. Então, a gente tem uma visão tanto Brasil, como uma visão de diversificação de negócios na América Latina. Então, a gente tem 2 chapéus. Um olhando o P&L do Brasil, o DRE, né, com a responsabilidade financeira do Brasil, e outra para diversificar negócios na América Latina. Então, isso faz uma dinâmica do dia a dia e te faz aprender uma coisa nova todo dia, cara. E, cara, vamos só voltar um pouco falando sobre SAP. Na verdade, eu vou entrar nessa pergunta para depois ir para as próximas. Quem é SAP? O que é SAP? O que ela faz? Eu trabalhei numa implementação de SAP. Sério? Cara, mas eu era peixe pequeno na empresa, mas, cara, é um caos. Porque é um sistema que todo mundo teme, porque ele é muito complexo, pelo menos assim, é a fama, tá? É a fama. Muito complexa a implementação, por ele ser muito interligado, mas também que depois que você implementa, a sua empresa melhora pra caramba, porque justamente você precisa melhorar a tua empresa para colocar um SAP dentro dela. É isso mesmo. Mas dá um overview de SAP para as pessoas, porque elas... E qual é o nome? É SAP ou SAP? Como que fala? Cara, depende. Cada um fala de jeito. Depende lá fora, depende aqui. Eu já ouvi falar que o certo é SAP, já ouvi falar que o certo é SAP. Tá. Então ninguém sabe. Tem momentos e momentos. Tá, mas o que é SAP? Explica pra galera que talvez tá boiando aí. SAP é uma empresa, né? Uma empresa alemã,
alemã, que foi fundada lá em 1980, 70, não sei ao certo, acho que tem mais de 50 anos já, e criou um sistema chamado ERP. Guarda esse nome. Criou um sistema ERP. Na verdade, assim, o ERP é o tipo de sistema que a SAP cria. Então, ERP não é um sistema, é um tipo de sistema. Como um CRM, por exemplo. Né? E o que é o ERP, né? Que é o Enterprise Resource Planning. Que é fazendo um adendo aí pro PME, Conta Azul. Exatamente. Bitrix, tem o outro lá, o OMI. Esses sistemas são ERPs. São ERPs. E a SAP é um ERP. Aí ele tá lá em cima. Ela nem se compara com esses nível sistemas SaaS aí. É outro sistema para coisa grande. Eles são SaaS também, tá? Então são SaaS? Tem a versão SaaS e tem a versão on-premise. Não sabia, cara. Tem. Ele começou tudo on-premise, né? Então, seja on-premise é quando você instala no seu servidor local, mas também hoje tem praticamente tudo SaaS. Mas uma contratação online que as pessoas... Mentira! Claro que um processo de compra, ele é muito mais complexo porque nós estamos falando de valores altos, né? Mas dá para fazer tudo online. Caraca, a pessoa não precisa ter nada. Depois eu vou até dar uma olhada lá. Pode olhar, a pessoa não precisa ter nada, nenhum metal que a gente fala, né? Em casa. Dá para fazer tudo online, tudo nos servidores da SAP, tudo dá para você trabalhar tranquilamente como SaaS. Legal. E por que ele tem a fama de complexo e não é só fama, né? É real. Porque ele mexe nas entranhas da empresa, cara. Então, o que é o ERP? Esquece o SAP, pode ser ERP de qualquer empresa. Tem outras como o SAP, né? Cara, ele vai mexer nas suas finanças, ele vai mexer no seu contábil, ele vai mexer na sua manufatura, ele vai mexer na sua emissão de nota fiscal, ele vai mexer no e-social, ele vai mexer na nota fiscal eletrônica, ele vai mexer na entrada e saída de caminhão, no seu estoque, Cara, ele mexe em tudo, ele mexe na sua folha de pagamento. Caraca, bicho. Então, é um sistema que te ajuda em todos esses cenários. Ele pode ter o CRM, ou seja, então tudo que você precisa para tocar uma empresa, ele tem um sistema ali que toca basicamente. Então isso é o RP. Então você imagina você chegar lá numa empresa grande, centenária, com 50 mil colaboradores e falar, nós vamos mudar esse sistema. Um sistema que foi feito em COBOL, em Clipper, que não tem documentação, não tem nada. Então, cara, é um caos. Entende o que eu estou dizendo? Então, e a empresa que vocês têm, a EPUSE, faz isso? Essa empresa que faz. Então, assim, nós, como EPUSE, que loucura, bicho. A gente vende... Imagina a PME, liga lá pra gente e fala, cara, nós precisamos implementar SAP. Na verdade, eles não ligam para implementar SAP. Eles falam, eu quero melhorar meu processo tal, de folha de pagamento. Às vezes eles nem contrataram SAP e te contratam. Às vezes eles vêm com a dor. E com a dor. Normalmente, é muito comum de vir com a dor. É mesmo. E às vezes a resolução da dor dele não é implementar SAP. É mudar um processo. Ele acha que é implementar SAP, porque tal gerente de TI ou diretor de TI veio e falou que é. E custa caro. Aí às vezes a gente chega lá, analisa, leva 2, 3 pessoas, passa 2 dias na fábrica, entende, anota tudo e fala, legal, cara, a gente pode implementar SAP. Mas para essa dor aqui sua, você não precisa de SAP não. Você vai resolver com SAP, mas sabe você pegar uma bala de canhão para matar uma formiga? Vai resolver, mas você não precisa. Agora, se você quiser isso, o SAP ajuda. Mas para essa dor específica que você está fazendo, talvez o SAP... E aí, se vocês conseguem chegar a uma conclusão dessa, de uma dor específica do empresário, que o SAP talvez não resolva, mas outras coisas resolveriam, vocês entregam essas outras coisas também? Totalmente. Então vocês trabalham também com outros sistemas, ou não? Sim, nós temos outras empresas do grupo, né? Então a EPUSE é uma das empresas do grupo, então nós fazemos parte do grupo Elephant.com, que a gente falou, né? Que tem outras empresas do grupo que podem ajudar nessa linha. Ajudar nessa linha. Mas normalmente o SAP ele tem formas de você implementar. Então você pode implementar com Big Bang, com vários módulos, ou você pode implementar só um fluxo de processos. Caramba! Ou só alguma... Então dá para você fazer mini implementações. Você está me mostrando uma realidade totalmente diferente da que eu tinha sobre o SAP. Eu achava que era super complexo. Em geral, o mais comum é isso. Tá? Então a gente está implementando em empresas grandes. Klabin, Ford... Sabe? Então, empresas Essas são empresas que vocês implementaram, inclusive? Que nós temos. BRF. Caraca! Sabe? Então, empresas grandes. Deve ser surreal implementar um processo de sistema. Imagina quando você aprende. Você entender... O mais legal não é só implementar SAP. É você conhecer como funciona nas entranhas essas empresas. Exato, cara.
Puta que lá merda, Isso é cara. muito Deve ser animal. uma aula. Isso é animal, cara. Isso que é o da hora de você trabalhar na consultoria, sabe? Que você faz cada dia uma coisa diferente. Claro que tem, cara... Cara, um às processo de uma Klabin. Que é 4 anos? Nossa 3 anos? Quanto que Não, é? não, a implementação, você diz? Não, hoje dá menos. É. Hoje dá pra você fazer em menos, 1 ano, até menos. Dá pra você fazer. Caraca, bicho. Mas também com uma equipe gigante. Depende, cara. Depende do pré-projeto. Depende do quão maduro tá o processo. Depende do quão maduro tá Como a ele tá equipe também. de projeto. Porque às vezes, cara, quando olha pra trás num projeto e fala quais foram as cagadas que deram, normalmente é pessoa, cara. Caramba. Entendeu? Normalmente ou é erro nosso, pode errar, tem um erro Sim. nosso, ou a equipe do cliente tá não madura naquilo. Tem uma metodologia para você implementar, para você seguir e Sim. garantir que não vai ter algumas coisas, né? Análise dos fluxogramas, como que funciona a comunicação. Cara, uma dor do empresário é sobre processos, né? Total. Muitos empresários não têm essa cabeça, né, de processo. E por isso que muitas vezes crescem e ficam no refém da operação. Cara, vocês vivem processo tá no coração e na alma A gente da tem uma IPUs. área só de processo. Que legal, A cara. gente tem uma área que chama Process Mining, que é de Caramba. mineração de processos, e que ajuda exatamente isso. Você fala, poxa, tem uma empresa que chega lá e fala, cara, eu tô com um gargalo aqui, eu não sei, não tá funcionando. Tem um software, tem um módulo da SAP que chama Signavio, que ele faz exatamente isso. Ele pluga lá no seu sistema qualquer, não precisa ser um sistema SAP, pode ser qualquer sistema. Você pluga lá e ele te dá um mapeamento do processo visual, Automática, assim? automático. Puta que pariu, não acredito. E ele fala, ó, aqui que tá o gargalo. Aqui que tá o Mentira, gargalo. mano. Aqui que tá o gargalo. Ou aqui sugestão disso, daquilo. Ele enxerga o Ele processo enxerga. independente do sistema. Independente do sistema. Portanto que um sistema... Às vezes até um Excel que o cara... Tem que ser um sistema que tenha log. Qualquer log? sistema. Pode ser Boa. sistema de locadora. Pode ser um sistema qualquer, cara. Caraca, Grande, qualquer pequeno. sistema, não. E o sistema que tem a log, todos têm. Todos têm. Todos têm. Caraca, Então, bicho, assim, que surreal. É animal, cara. Eu adoro, né? Eu adoro. O processo de você entender, ver a dor, analisar interno, falar com o time, depois voltar e ver e falar, cara, essa aqui é a solução para você. Cara, é animal. É muito legal, é gratificante, Caraca, tanto pela cara. questão de como você vê algum benefício do cara, do lado do cliente, como você aprende, né, cara? Quanto que você aprende nessa Bichão, brincadeira? você tá falando isso aí, cara, sabe que tá me dando uma vontade muito louca, que é a vontade que eu tinha quando era moleque, de trabalhar numa empresa, sabe? Tipo, Sei. falar, caramba, eu toparia trabalhar nessa empresa de graça. Tipo, sabe, Isso. só pra aprender, sabe? Eu tenho uma pira de... Por mais que os Correios estão entregues aí à política, mas, cara, eu fico louco. Eu já falei isso várias vezes. Pô, eu toparia fácil ficar 1 mês de intercâmbio nos Correios. Mas, assim, só se eu pudesse ter acesso total ao tudo. De poder perguntar, entender como que funciona. Porque, cara, é uma logística, é um conhecimento que seria muito legal. Cara, a tua empresa é uma empresa curiosa. Para quem gosta de processo, quem gosta de gestão, cara, muito legal. deve ter muito esse ar de processos para respirar. Cara, deve ser muito legal. Parabéns aí Não, é muito pela legal, gestão, cara. Assim, a gente aprende muito, né? Eu aprendo muito mais com o meu time do que eu ensino. Mas não tem Caraca, dúvida. é muito Não tem louco dúvida, isso, porque os caras que estão lá na frente estão abrindo o sistema, tá vendo tudo. Aí eles falam alguma coisa assim, pô, por que a gente não implementa isso aqui na Ebiose? Olha, Por que a gente não traz... Ah, não, é muito caro, não dá, isso aqui é só quando você tem, sei lá, 50 mil colaboradores. Tá, mas não tem como a gente fazer reduzir. uma, né, dar uma reduzida ou fazer um deparo, alguma coisa aqui pra gente. Então a gente tá sempre em constante mudança. E Tem vocês gente que usam gosta, isso para tem gente- modelar, né? Total. Total. Então, assim, legal, tem cara. gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Porque tem perfis de pessoas, cara, não me mexe, tá tranquilo e tudo Tem bem. gente que não quer problema e tem gente quer que problema. gosta de problema. E a gente precisa de gente. Exato. Imagina se todo mundo gostar de problema. Aí ferrou, a A gente empresa tá vai ser um louco, caos. cara. Puta merda, a gente tá louco. É Então, assim, a gente precisa dessa heterogeneidade, de gente questionando. Sabe, eu brinco, né? No grupo de diretores lá, eu gosto, eu aprecio muito quem discorda de mim, cara. Eu também, cara. Adoro discórdia. E assim, Assim, o cara chegar em mim e às vezes até, claro, respeitando a hierarquia e tudo mais, mas me colocar contra a parede. Felipe, isso aqui não faz sentido, não é isso, é uma discordância, às vezes uma provocação. Cara, eu adoro, da cara. hora, né? E assim, eu brinco lá que não tem hierarquia. Tem alguém que assina pela empresa Sim. e que às vezes toma porrada por algumas coisas. Esse é ele- você, na porrada todo normalmente mundo vai sou ser eu. você. Pois é, ninguém me chama pra Na estourar porrada vai champanhe, ser né? você. Exato. E eu falo, cara, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. E eu adoro. Sinceramente, de coração. Sim.
Por quê? Porque, cara, é uma puta oportunidade de aprendizado. É isso. Imagina, eu tenho uma convicção aqui com você que isso aqui é assim, assim, assado. Aí você vem e me fala, me embasa que isso aqui não é assim. Bora! Acabou. Acabou! É isso. Cara, dá vontade de dar um abraço. Eu sou zero casado com opiniões. Exato, cara. Opiniões exato. zero. Eu também, velho. Eu falo que eu não tenho compromisso com o erro. É isso, cara. Eu não tenho compromisso Total. com o erro, cara. Porque aí sabe que é um KPI interno meu? Se eu tô fazendo a mesma coisa, olha, mesma coisa não, mas da mesma forma alguma coisa do que um ano atrás, Já tá errado. um negócio amarelo aqui piscando. Alerta. Cara, às vezes pode ser, beleza, tal, mas em geral não deveria. É isso. Em geral não deveria. Porque, cara, eu fiquei um ano sem mudar nada nesse No mundo mínimo maluco. deveria evoluir, ganhar mais eficiência. Mínimo automatização, uma macro no Excel, sei lá, alguma coisa, em vez de eu andar nos catetos, eu vou na hipotenusa, sei lá, É cara. isso. Minha cabeça funciona maluca assim. Total, mas... total. Você entende o que eu tô dizendo? Sim, Eu sim, falo, sim. Cara, então... Buscando eficiência a todo momento. Todo Eficiência. Mas não quer dizer que a gente é maluco, que não vai viver. Pô, eu tenho uma filha maravilhosa, porque eu adoro... Tem uma filha? Tenho, 5 anos. Que legal, cara. Sabe, eu quero ficar com a minha esposa, quero viajar. Puta, cara, às vezes a gente fala, né? Não, eu acordo 5 horas da manhã e eu vou dormir 23 e sábado isso e domingo... Ah, não, cara. Não, também não. Não gosto disso, não. Eu tô com uma que vai fazer amanhã. Amanhã? Virando a noite aqui. Daqui 3 horas ela faz 1 ano de idade. 1 ano? Nossa, Uma que coisa fase boa, cara. Uma coisa deliciosa de Deus. É a coisa mais deliciosa da minha vida. Maravilha, né? Minha vida mudou completamente. E é isso, cara. Hoje, antes eu trocava muito fácil, assim, ó. Ah, hoje eu vou ficar trabalhando até mais tarde. Eu trocava muito fácil. não. Hoje, cara, trabalhar até mais tarde é muito custoso. Não. É muito custoso. Porque assim, ó, por exemplo, elas dormem cedo. Então, assim, até 6 horas eu paro. 6h30 eu paro. É isso. A menos que tá o caos acontecendo. Mas Aí 6 é um horas, 6h30 caso eu específico. paro. Eu paro. Vou ficar com elas. É isso. Vou jantar, vou brincar, vamos fazer alguma coisa. Se precisar alguma coisa, se precisar, elas vão dormir 10 horas, cara. E eu sou um cara que eu funciono melhor à noite. Sim. Eu não gosto de acordar cedo. Véio. Às vezes acorda na força do ódio. Mas eu não gosto de acordar cedo. Sim. Aí, cara, das 10 à meia-noite, das 10 à 1, cara... Vai que vai. Vou que vou, elas estão dormindo, tá tranquilo, tudo bem. E aí você vai lá e pega um incêndio, cabeça muito mais tranquila. Porra, é também. o momento que eu preciso preparar alguma coisa, uma apresentação, uma proposta, um approach, um speech, alguma coisa. Tudo lá. 10 da meia-noite, 10 à 1. Vai que vai. Vou tranquilo. Mas, cara, esse negócio de trabalhar 12, 16, 14 horas por dia, não sei o que. Esquece. Não gosto, não. Que da hora, cara. E teve, ó, só dando um exemplo. Eu sou muito assim agora. Já É? fui mais workaholic. Hoje eu sou mais assim. E posso Eu falar, também já a tive. vida é muito melhor assim. Muito melhor. Você trabalha pra aproveitar, É cara, isso. né? O trabalho, ele não é o fim, ele é um meio, cara. É isso. E ó, vou dar um exemplo que eu falei pro time. Quem estiver ouvindo sabe disso. A gente estava num projeto complicadaço. Pessoal pé da vida. O cliente estava ultrapassando até os limites da educação. Caraca. Xingando, não pode, não sei o que lá, papapá. E tava tendo vários problemas. Aí tava 10 horas da noite. Eu fui conversar com esse time. Por call lá de casa e tal. Tava eu, a diretora, o gerente, acho que uns 5, 6 consultores. Falei assim, gente, vamos lá. Primeiro que tá tudo errado, tá? O cliente fazer isso, não é porque ele é nosso cliente que a gente tem que aceitar tudo. Então, primeira coisa, vocês têm autonomia total. Vocês não precisam pedir para mim. Nem para o seu chefe, nem para ninguém. Vocês têm autonomia total para se o cliente ultrapassar esses limites, levanta e sai. E se ele não, pede para falar comigo. Pede para falar comigo. Então, a primeira coisa. E isso nós vamos resolver, tá? E depois a gente vai resolver como corporação. Mas vamos lá. Agora esquece isso aqui. Isso 10 horas da noite. Vamos pensar no seguinte, ó. Vocês têm família, não tem? Família, mãe, pai, filho. Cada um tem sua família aí. A coisa mais importante na minha vida, eu dei o meu exemplo. A coisa mais importante na minha vida é minha família. Minha esposa, minha filha. Depois vem o restante da minha família. Aí depois vem meus hobbies. Vem meu jogar vôlei, meu tênis. Depois, cara, eu gosto de comer, sabia? Eu gosto de... Se vê minha fatura no cartão, eu gasto pra caramba com comida. Adoro comida. Depois eu gosto de ler. Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de viajar. Depois tem minha espiritualidade, não sei o que lá, tal. E depois vem o trabalho. Depois vem a Epiuse. E dentro da Epiuse tem 300 projetos ao mesmo tempo. O que nós estamos falando aqui é de um deles. Certo? De um deles. E é um cliente grande. Dentro desse cliente, tem 50 mil colaboradores. Nós estamos falando de 2, 3 que estão causando esse tipo de coisa. Nós estamos dando essa importância que deveria mesmo para isso?
É esses 2, 3 aí que estão fazendo ter burnout, estão fazendo não sei o que lá, é isso, é o que. Cara, olha a importância que a gente está dando para algo que não deveria ter importância. Caralho. Não deveria. E agora pensa pra gente, qual é as coisas que deixam a gente perder cabelo, engordar, ter a saúde alterada, não sei o que lá, e qual é a importância que eles realmente têm na vida de vocês? Silêncio. Silêncio. Todo mundo pensando. Aí depois até o pessoal trouxe, não, eu gostei do que falou, não sei o que lá. Teve até uma outra pessoa que falou, pô, mas você é o responsável pela empresa, você está falando que é menos importante? Cara, velho. É menos importante. É menos importante. Isso aqui é um meio, isso aqui não tem que ser uma forma de fazer você ter burnout, não falar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, cara. Não pode. Total. Isso quer dizer que você não vai ser séria, que você não vai trabalhar, que você não vai dar o seu melhor? Claro que não. Mas coloque as coisas nas caixinhas corretas. Caramba, pelas coisas que você fala, você é um cara bem sábio, cara. Não, é de verdade, porque acho que até o fato de você conseguir ter trazido no meio do caos essa razão, né, e emoção, inclusive, isso mostra que você é um cara sábio, que você sabe o que trazer para as pessoas no momento. Isso aí é sabedoria. Sabedoria é basicamente vivência, mano. Vivência daquele moleque de 13 anos de idade que falou, como que eu faço pra estar nesse lugar? Então isso mostra que isso vem de você. Então, pô, legal. Baita prazerzaço ter te entrevistado, mas eu tenho ainda, já estamos na parte final, mas eu tenho que falar alguma coisa ainda que é a causa de tudo isso, cara. Animal. Porque, cara, a APUs é uma empresa multinacional de origem sul-africana. Pô, é uma empresa sul-africana, veio lá da África. Pô, por que ela foi criada, cara? E quando você me falou a causa disso, eu falei, não acredito, cara. É louco mesmo, né? Dá um overview aí pra gente, como que é? Foi em 83. Caramba. 83, então a gente fez 40 anos aí, 2 anos atrás. E foi na Universidade de Pretória, lá na África do Sul, que tinha alguns professores lá. Enfim, imagina como é que estava, o que estava acontecendo em 83 na África do Sul, cenário social, político, econômico e tudo mais. E num ambiente acadêmico, querendo pensar em alguma forma de mudar alguma coisa. Aí eles falaram, cara, qual que é a nossa realidade? Vamos pensar com a cabeça dos caras lá, né? Cara, a gente tem aqui uma questão de animais aqui, super forte, né? Alguns animais ali sofrendo, uma caça predatória super grande, uma pobreza absurda, que isso faz com que a caça aumente, porque aí você tem um mercado paralelo que compra isso e paga uma grana absurda. Então tem que dar de elefante e tudo mais. Cara, o marfim do elefante vale muito mais do que muitas drogas no mercado paralelo. Agora, você imagina lá numa situação de pobreza extrema e você tem um elefante ali do lado. Acabou. A solução tá ali. Tá ali. Né? Isso falando da parte boa. Da parte boa não, mas da parte... Das boas intenções, pelo menos. Vamos pensar. Né? Fazer o mal com boas intenções. Fazer o mal pensando em comer, né? Mas mesmo assim tem muita questão de gangues e questão criminal nisso. Os rinocerontes, os chifres dos rinocerontes. Então tem muita coisa nessa linha. Aí eles falaram, cara, precisamos dar um jeito de ajudar isso. Aí que criou o conceito do RP. Lembra que eu falei que o sistema RP da SAP? Sim. Eu brinco com a SAP que fala, cara, vocês não têm o verdadeiro RP, quem tem sou eu. Isso aí. Porque o nosso RP é E de elefantes, R de rinocerontes e P de pessoas. Olha isso. Então foi é legal porque também funciona no português. Funciona no português, que é Elephants, Random People. E lá na época, falou, cara, precisamos dar um jeito. Criou esse conceito de RP, que é para preservar os elefantes e rinocerontes e as pessoas com algum tipo de vulnerabilidade. Só que para isso precisa de dinheiro, né? Para isso precisa de dinheiro. Então, com isso, a gente criou uma linha de TI, de informática na época. Foi intencional para vamos captar recurso. Como? Captar recurso. Então, na época, foi para isso. Vamos criar uma empresa para essa causa social. E a gente brinca que não é um programa ESG que a gente tem. Sim. O programa é o SAP. Exato. É o contrário. Não, é a causa real do negócio. A causa real. Então, é isso que foi o nosso negócio. E aí, com isso que a gente criou o programa de SAP, criou outras empresas do grupo, foi atrás de M&As e formas de crescimento para gerar capital para essa causa. E até hoje.
1% de toda a receita do grupo, independente do resultado. Independente do resultado, 1%. De toda a receita do grupo, é obrigatório, de todos os países, de todas as empresas, mandar para lá. Caraca, peraí, gente. 1%. 1% só? Bicho, Cara, é da receita. Da receita. Eu já tive ano que a gente... imposto isso aí. Tudo. Imposto para África. A gente teve anos que a gente deu negativo. E E mandou. tá, sei lá, deu 5% negativo. Fica 6% negativo. Caraca. Ele tá na primeira bicho. linha lá, sabe? Tá Na junto com o primeira... imposto lá no Junto DRE com o mesmo. imposto. É receita, menos impostos, Menos imposto, menos 1%. 1%. Então, nessa brincadeira, que foi um dos motivos até que quando eu saí da Oracle, e fui para lá, até brinco com o pessoal, se fosse por dinheiro eu não tinha saído, né? Caramba, que legal, a causa disso é surreal, cara. É surreal, a gente tem um baita de um orgulho. Eu falo, na nossa institucional, começa com isso, termina com isso. Nossa identidade visual é toda nessa linha. É mesmo. Então, assim, hoje a gente brinca que nós acordamos segunda-feira, vamos dormir na sexta-feira para isso. Então, todo projeto que a gente faz tem 1% lá que faz isso. Caraca, mano, parabéns, cara. E o que eles fazem com isso? Cara, diversas... Não é uma ONG, é o grupo mesmo que foi lá e eu tive a oportunidade de visitar eles lá. Que legal. Ver na prática, ver na o prática. 1% sendo aplicado. Ano passado, foi a primeira vez que eu fui para a África, levei minha família, Que foi legal. animal. E eu visitei lá a gente tem, cara, acho que mais de 500 mil hectares de terra, é um negócio gigante. Nem eu tinha visão do que a gente tinha é o lá. tamanho disso. E assim, desde a realocação de elefantes, por exemplo. Imagina, E o grupo que gerencia isso? Todo o grupo. Não é uma ONG, não é nada disso, é o grupo. Caraca, É o grupo. cara. Então a gente vai lá e treina cachorros para fazer tipo um pastoreio, sabe? Sim. Fazer um pastoreio mesmo das áreas para evitar que venham caçadores, esse tipo de coisa. Imagina que você vai lá e compra um terreno lá na África. Sim. Compra um terreno para construir sua casa. Pode ser que tenha um elefante lá, velho. Caraca. E o que você faz? E é real, os normal. elefantes estão andando lá. Estão andando. Você comprou um terreno, às vezes, no interior lá, e tem um elefante. O que você faz? Normalmente os caras matam. Caraca. Aí eles ligam lá pra gente, a gente vai lá com toda uma estrutura, com helicóptero, com um monte de coisa e realoca isso para nossa reserva, que é gigante, garante alimentação disso tudo. Enfim, tem várias coisa surreal, atividades. Cara. Que da hora. Pratos de alimentos para as pessoas carentes na África, escola, pares de sapato, bicicletas, porque às vezes a pessoa demora... Longe pra caramba de pra ir bike escola, vai rapidão. Vai muito mais rápido. Então, assim, tem várias iniciativas. Quem quiser ter interesse, Cara, tem um site lá que mostra. Deve ser uma estrutura surreal de grande Animal. pra gerenciar isso, cara. Animal. E tudo bancado por esses 1%. 1% imagina, 1% de todos os 42 países que a gente São tem. 42 países. 42 países. Cara, que da hora isso, 42. cara. Se deixar, eu falo 3 horas só disso, cara. Cara, e que da hora ver o capitalismo fazendo isso. Cara. Que é Entendeu? o capitalismo consciente. É, né? o capitalismo consciente. Eu acredito. Cara, não é em cima de tudo, vamos ganhar a qualquer custo, não é capitalismo. Eu acredito muito A nisso. gente tem um problema aqui. Como que a gente consegue colocar o capitalismo para resolver esse problema? Não, e eu acredito muito nisso, cara, que tem como a gente usar isso de uma forma correta, né? Que tem como a gente usar isso de uma forma boa, para que realmente a gente crie algo que não poderia ser criado ou que seria criado de forma diferente. Com qualquer outro jeito. Qualquer outro jeito. Que Sem legal. o dinheiro então a gente juntou as causas, sabe? E tem vários outros planos de crescimento disso. Pra gente explorar outros animais. Que legal. Porque às vezes o pessoal... Tem cliente que fala pra mim, por que elefante e rinoceronte? E as coitadas das girafas? E as coitadas dos hipopótamos? Sim. E a gente tem outros animais já também Sim. lá, só que o grupo manteve o RP, senão ia ficar Sim. ERP, HG, já não sei o era. que lá. Vai virar uma sigla enorme. Então, Que da hora. assim, isso a gente tem muito orgulho, cara. Que legal, Orgulho cara. pra caramba disso. E tem muito trabalho ainda no ERP. Muito. Principalmente no P. Muito, Né? muito, cara. É assim, ver aquelas pessoas, enfim, eu brinco que todo mundo devia poder ter a oportunidade de ir para lá. A gente está até pensando em criar um programa para que no final do ano, todo final do ano, a gente possa levar uma meia dúzia de pessoas para lá, sabe? Porque não é só por uma questão, um bônus, um prêmio, Total. nada disso, cara. É uma questão Humanitária. humanitária. E tem programas que pessoas que queiram conhecer o projeto consigam? Sem dúvida.
Eu fiz isso. Tipo, tô indo pra África, pô, posso conhecer lá Pode. o projeto? Pode. Você pode doar também pelo site, você pode fazer o que você quiser. Que legal, Eu fiz isso. Eu fui lá para a África, não pela empresa, eu fui por recurso próprio. Que legal, cara. Para a família, com meu pai, com minha mãe e tal. Inclusive foi surpresa pra minha mãe. É mesmo? Minha mãe tinha um sonho de ir para a África desde que eu era criança. Que da hora. Olha que coincidência. Pois é, né? E eu inventei que a gente ia para outro lugar, cara. E eu fiquei um ano e meio mentindo pra ela que a gente ia pra outro lugar. Em que momento você contou? No avião. Mentira, cara! No avião, cara. Que da hora! E eu contei no avião ainda porque ela não percebeu, porque senão eu queria mesmo deixar até chegar lá. É mesmo, que da hora. Nossa, depois eu te conto com mais calma, Que porque da foi uma hora. operação de guerra. A gente De guerra. criou passagem fake, a gente criou itinerário fake, mandou vídeo fake, tudo de outro lugar, que ela tava achando que ia pra outro lugar. Que da hora. Que lugar que você tinha falado? Era o México. Era o México. Falei, vamos pro México. E ela gostava do México também, né? Só que o sonho da vida dela era a África, né? Aí a gente fez todo um esquema. Que da hora. E como é que vai ser na hora que passar na alfândega? Como é que vai ser na hora que ela vir no portão lá de embarque? Então tem vários esquemas que a gente conseguiu fazer para passar. Passamos. E ela nem se ligou. Nem se ligou. Aí quando chegou no avião, aí eu tinha impresso um negócio que a minha esposa fez, assim, plastificado com o roteiro real da África. Caramba. Aí ela tava atrás de mim, assim, eu mostrei pra minha mãe, assim, aí ela começou a chorar. Nossa, é mesmo, foi maravilhoso. Que da hora, cara. Parabéns, cara. Muito que louco. Da hora isso. Nossa, eu adoro. Honrar pai e mãe é importante, cara. Era um sonho dela, mas foi um dos sonhos meus. Sim. Ou cumprir isso, né? Cumprir isso. Então eu fui com recurso próprio, e aí eu peguei um dia do roteiro pra gente ir lá e conhecer. Que da hora. Eles fizeram todo um negócio, pegaram a gente, foi super legal. Qualquer um pode conseguir fazer isso também. Caramba, cara. Pô, parabéns. Cara, animal. Parabéns pela tua trajetória. Pô, esse é meu vizinho, olha a coincidência, cara. Né? Da hora. Pô, vamos nos aproximar, vamos começar a jogar tênis. Vamos, eu vou te mandar. Cara, parabéns de verdade. Baita história, baita episódio. Episódio gostoso de escutar. Galera, tenho certeza que curtiu demais também. Você é um cara sábio, com conhecimento. Você é um cara com um jeito bacana de falar de coisas complexas de forma simples. Pô, parabéns mesmo, parabéns pela tua trajetória. Imagina. Cara, chegamos no fim. Eu vou agradecer os patrocinadores, te peço licença rapidinho, mas eu tenho uma pergunta final para te fazer. Beleza? Vai lá. Então, galera, olha esse audiovisual de qualidade, esse papo de qualidade, tudo isso aqui de forma gratuita na internet e tudo isso graças aos patrocinadores que acreditam no projeto do podcast e investem, né? Para que a gente tenha tudo isso de forma gratuita para vocês. Então, quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, que é um ERP, né, a SMB Store, que desde 2018 eles têm ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. A Agência R-Plan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de sites, gestão de anúncio, planejamento estratégico, social media e SEO. Temos a Pollux. Sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas em gestão de tributos e de crise. A CMC Displays, que você está precisando vender mais? Então, seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, pontos de venda, né? Balcões, bandejas, displays e muito mais. WJR Consult, do meu parceiro Valenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. Temos a Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost. Quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções em internet, criando podcasts, eventos e também transmissão ao vivo com qualidade excepcional. Se você quer elevar o seu posicionamento de marca e se conectar com o seu público de forma autêntica, a CrossHost é a parceira ideal para transformar a sua comunicação. Inclusive, nós estamos nos estúdios da CrossHost. Aqui é um complexo com vários estúdios e várias soluções que você, empresário, que quer começar a produzir conteúdo como corporativo, como empresa ou como pessoa física mesmo, a CrossHost é um baita de um parceiro. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, oferece atendimento desde Simples Nacional até o lucro real, e inclusive o lucro real eles têm como especialidade. E por fim, Dicista e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar seus impostos ou tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Dicista e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário
e empresarial. Inclusive, são os nossos advogados que fazem um baita de um trampo massa lá para a nossa empresa. Tamo junto. Muito obrigado a todos os patrocinadores e sucesso. Meu caro, Robertão, é o seguinte, cara. Pergunta final. Mais uma vez, obrigado por participar. Foi massa demais. Mas, cara, eu tenho uma pergunta final para te fazer, que é o seguinte, cara. Imagina que você tá saindo daqui, pegando teu carro e indo lá para São Caetano, né? E, de repente, cara, você bate teu carro, morre e, cara, babau, já era, acabou. Anos de experiência, Bate tudo na isso madeira. aí, bater na madeira. Cara, nunca ninguém bateu o carro, muito menos morreu saindo daqui. São quase 100 episódios, então fica tranquilo que você tá protegido. Mas, cara, é pra trazer peso pra pergunta, no sentido de, cara, depois de tudo isso, com uma filhinha de 5 anos em casa maravilhosa, uma família bacana, um cara que soube valorizar os momentos, o que é importante na vida, fazendo também um trabalho social direto, né? Porque o negócio que você toca traz lá 1% da receita para uma causa social surreal aí que a gente estava conversando. Mas, cara, Deus te chamou, você acordou lá, falou, que é isso? Ele fala, deu teu tempo, você cumpriu tua missão. Você fala, agora, minha filha, eu quero ver crescer. Você fala, caramba, já era, mas, porra, acabou. Cara, se isso acontecesse, qual seria a tua última palavra? Qual seria a sua última mensagem? Qual seria o teu conselho final que você deixaria aí? O que você deixaria pro mundo, cara? Complicado, hein? Pesado. Complicado, hein? Pois acho que eu ia te fazer essa pergunta também, pra ver o que você falaria, né? Mas Eu nunca pensei no que eu falaria, acredita? vou te perguntar depois, Boa. eu te pergunto depois. Mas, cara, olha, é difícil pra caramba essa pergunta, né? Apesar de que todo mundo devia ter essa reflexão. Mas eu, há uns 15 anos atrás, eu passei por uma questão de saúde complicada. E aí eu aprendi, cara, a dar valor em algumas coisas, sabe? Não que você não dava antes, mas é diferente quando a água bate um pouco. Exato. Sabe aquelas coisas de não dormir brigado, não sair antes de dar um beijo? Sabe essas coisas de Total. não... As pequenas coisas. Cara, sabe, eu vou dormir, amanhã a gente fala. Não sei se tem amanhã, né? Ah, pô, briguei com você, tá, vou pra minha casa pegar o carro. Não, cara. Ah, nós estamos brigando, discutindo aqui, depois a gente fala. Cara, então acho que assim, se eu tivesse que falar alguma coisa nisso, eu acho que dá valor àquelas pequenas coisinhas. Parece meio clichê, mas, Não, cara, mas faz todo sentido. sabe, senta lá com a sua filha e brinca, por mais que você esteja morrendo de cansaço, às vezes enche o saco mesmo de fazer isso, né? Ou vai lá, passa um tempo sem fazer nada. Sabe aquele negócio de não vou fazer nada com você? Cara, então assim, dá E é uma valores. delícia, né? Porra, cara, é muito melhor do que você pegar e ir pra Europa, ir pros Estados Unidos, pra aquela. Cara, é muito melhor. É deitar no chão. É É deitar isso, no cara, chão e é ficar lá isso. Não brincando. precisa ter luxo, não precisa. Pode ser um miojo, e eu adoro miojo, por sinal. Pode ser um miojo com uma água, uma Coca Zero e ficar ali. Então, eu acho que a mensagem seria: aproveita esses pequenos momentos, sabe? Porque eu acho que depois que tudo passou, você vê que grana não é nada, corpo não é nada, porque tudo que estava ali em cima já caiu. Exato, é isso. E só sobra o que você tem aqui. E a parceria que se criou. E a parceria que se criou, um bom papo, e aproveitar as pequenas coisas, as risadas. Sabe aquela história de que a única pessoa que vai lembrar que você trabalhou até mais tarde foi sua filha? Mais ninguém? Tá que pariu. Sabe, Nunca eu tinha li isso, ouvido essa, cara. eu vi isso aí, não foi eu que inventei, não. Eu vi isso em algum lugar. Daqui a 10 anos, 15 anos, a única pessoa que vai lembrar que você trabalhou até mais tarde foi sua filha. Não é seu chefe, não é seu cliente, não é nada. Caralho. Então, eu dou muito valor a essas pequenas coisas, aquela risada espontânea. Essa Você foi chega e forte. dá um susto em alguém, ela dá uma Sim. risada. Sabe aquelas brincadeiras Sim. bobas em casa? Sim, adoro isso. Cara, isso eu dou muito valor, cara. Então, Porra. não percam isso. Cara, Não percam isso. Robertão, de verdade, cara, prazerzaço te conhecer, mano. Prazer é Prazerzaço. meu, cara. Você é um Obrigado. cara gente boa, cara. Parabéns mesmo por tua trajetória, por tudo que você construiu e tem construído. Vizinho agora, vamos começar a jogar tênis junto. Vamos. Cara, parabéns mesmo, de verdade, cara. Eu gosto de pessoas assim, que fazem muito, falam pouco e falam simples, cara. É gente de verdade, e eu acho que o mundo tá precisando de gente de verdade, sabe? De que tá lá na lida fazendo negócio acontecer, não se cresce, não se acha, e não quer aparecer, e simplesmente tá lá fazendo... Na verdade, são esses bastidores que giram o mundo, cara. No final, a galera que tá aí querendo mais aparecer do que fazer, no final é só poeira. Sabe? Não são as pessoas que de fato estão movimentando o mundão aí fora. Então, cara, obrigado por ter uma pessoa como você aí hoje nesse Imagina. papo.
Obrigado aí por tudo, pela amizade, Obrigado, pelo convite. Tamo junto, conta comigo. Indicação do Paulinho não tem como ser ruim, viu, cara? Paulinho, cara, né? Paulinho é cara. monstro. Cara, obrigado. Valeu. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter acompanhado até o final. Aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para você encaminhar, engajar esse episódio e encaminha. Cara, você achou que esse papo é legal? Encaminha isso para um amigo, para um sócio. Fala, cara, assiste esse papo que tá massa. Tamo junto, até a próxima e valeu! Sucesso!